A iluminação pode salvar ou destruir completamente um projeto residencial. É por isso que quando vocês vão tentar fazer sozinhos, tanta coisa dá errado. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês como que a gente pode fazer para fazer sozinho a iluminação da sua casa. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou designer de interiores e engenheiro civil e eu sempre faço reformas residenciais que eu percebo que tem muito erro na iluminação. E aqui estão 5 dicas para vocês aí na sua casa conseguirem fazer sozinhos. Primeiramente, eu gostaria de explicar que a gente tem basicamente 3 tipos de iluminação. E a gente precisa ter os 3 na maior parte dos ambientes da nossa casa. A primeira é a iluminação que todo mundo normalmente faz certo, que é aquela iluminação geral. Sabe aquele pendente que tem no meio da sala, às vezes assim, iluminando todo o caminho? A gente chama disso de iluminação geral. Ou, como eu gosto de falar aqui no escritório, iluminação de limpeza, que é aquela luz que você liga quando você realmente precisa que o ambiente esteja bem claro. Essa iluminação, ela é muito boa para limpar a casa, para conseguir enxergar bem, você vai realmente trabalhar, fazer alguma coisa importante durante o seu dia e você precisa de bastante luz. Essa é a iluminação principal. A segunda é uma iluminação um pouco mais local. É aquela iluminação que a gente normalmente coloca para ler um livro, o pendente em cima da mesa de jantar, ou então se você tem uma escrivaninha, você gosta de colocar aquele abajurzinho, sabe que a gente colocava normalmente em bancos e coisas assim? São iluminações de bancada, iluminação que a gente realmente precisa que seja local. Então são iluminações específicas para o trabalho. E a terceira é uma iluminação que eu tô percebendo que o pessoal tá trazendo de volta para casa agora com as fitas de LED, com os abajures, que são aquelas iluminações assim, que é realmente para ficar confortável. A gente coloca um abajurzinho no canto, uma cristaleira iluminada, um perfil na prateleira. Esse tipo de iluminação, ela é uma iluminação estética, que é muito gostosinho de deixar ligado para quando você tá tranquilinho em casa, só vendo uma TV, ou então você quer receber pessoas e não quer aquela iluminação super forte para criar um clima. Essa é a terceira iluminação. Independente de qual iluminação a gente tá falando, a gente precisa das 3 em quase todos os ambientes da nossa casa. E eu vou mostrar para vocês como escolher todas elas. A primeira coisa que eu percebo que a maioria das pessoas faz errado é onde você coloca iluminação. Repara aí pela sua casa. Será que você tem apenas uma iluminação no meio da sala? Essa é aquela iluminação geral que eu comentei. O que acontece? Quando você tem apenas esse tipo de iluminação, a sua casa fica sem camadas. A gente precisa dessas camadas para causar aquele clima legal. E o que é mais legal da iluminação é quando a gente tem vários pontos diferentes de iluminação. Então, quando vocês pensarem aí na sua casa, dá uma olhada. Onde você precisa de iluminação específica? Tem luz? Então, assim, eu tô na cozinha, eu tenho um LEDzinho ali na bancada, ou um abajur na bancada, ou às vezes até uma arandela. Se eu tenho na mesa de jantar, já tem iluminação? Esses são os pontos principais. Dá uma olhada bem certinho. Onde tá ficando escuro? Será que nessas posições, onde só tá um pouquinho escuro, mas você realmente não precisa de iluminação, você não consegue colocar algum tipo de iluminação que seja mais interessante, mas que não tenha uma função muito específica, então não precisa ser aquela iluminação forte? Pensem comigo assim, um abajur de piso próximo ao sofá, atrás do sofá. Ou então se você tem uma grande cômoda, ou então tem uma prateleira, uma estante de livros, será que você não consegue colocar aí em algum lugar um abajurzinho pequenininho só para dar uma iluminação em outro ponto? Esse tipo de técnica que a gente usa é puramente estética. É realmente para ficar confortável e gostosinho. E eu recomendo vocês que quando forem fazer esses abajures, essas iluminações que elas não são muito necessárias e que não vão ligar no disjuntor, no interruptor, é melhor vocês colocarem uma lâmpada com automação. Ou então até agora estão vendendo umas pecinhas assim que você consegue colocar e ligar e desligar qualquer abajur. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um quarto. Digamos que a gente tenha esse quarto aqui. Então temos aqui o guarda-roupa, 2 mesas laterais, a cama, um painel de TV com a TV, a porta de entrada. Veja se vocês são assim no quarto de vocês. A gente vai lá e pega aqui no meio do quarto e coloca uma iluminação lá no ponto do teto e ilumina geral. Essa é a iluminação tipo 1. Ela é aquela iluminação que vai iluminar tudo para você conseguir fazer uma boa limpeza, para arrumar a cama, para conseguir se arrumar e funcionando super bem. Vocês percebem que estão faltando 2 iluminações? Como que eu resolveria essas iluminações? Eu acho que seria super interessante, uso bastante nos projetos, colocar uma iluminação atrás da cabeceira. Ou com fita de LED atrás da cabeceira, que fica super agradável, ou com abajures nas laterais, ou às vezes até misturando um pouco os dois. Então vamos supor aqui, ó, nessa cabeceira eu criei aqui uma fita de LED que vai iluminar por trás. Então, quando você estiver ali no seu quarto, vendo uma TV, essa iluminação ela vai ficar um pouquinho iluminada só para diminuir aquele contraste do bem claro da TV com o escuro. Acho que fica super interessante. Mas você percebe que se você for sentar para ler, é uma iluminação que ainda está faltando. Então, uma das técnicas que eu mais gosto é colocar aqui uma arandela e dá para colocar com o braço. Tá? Eu já usei desse tipo várias vezes, porque essas arandelas com braço, elas conseguem
iluminar exatamente o que você quer ali no livro. Então você consegue puxar, colocar só no nosso ponto. E se você colocar dos dois lados, você consegue ainda fazer com que, se um lado que é ligado e o outro lado que é desligado, funciona. Assim, nós temos 3 pontos já na nossa casa. Uma iluminação geral, as iluminações úteis direto para a leitura e uma iluminação puramente estética. Mas você percebe que não está iluminado os 4 pontos? Aqui vai parecer que tem bastante iluminação aqui e está faltando um pouco aqui. Como que a gente pode fazer? Você pode, de alguma maneira, colocar uma fita de LED aqui no painel de TV, ou como tem esse espacinho aqui, que tal a gente colocar um abajur de chão? Acho que seria bem interessante colocar um abajur de piso aqui, ó. E a fita de LED aqui no canto. Legal, né? A segunda dica, eu meio que já fui fazendo aqui, que é ilumine não só o teto. A gente percebe que a maioria dos projetos que são muito amadores, as pessoas se preocupam apenas com a iluminação do teto. Então eu vou colocar um spot, eu vou colocar um trilho LED, eu vou colocar um trilho de spot, eu vou colocar um painel, não importa. O pessoal se preocupa muito com essa iluminação do teto e se esquece ou não se preocupa com a iluminação em outros pontos. Então, lembrem o seguinte, vocês têm muitas opções na casa de vocês. Teto, paredes, piso, que sim, também dá para colocar iluminação no piso, e também nos móveis. Nos móveis eu até vejo que a maioria das pessoas estão fazendo, principalmente quando fazem móveis sob medida, mas não são apenas para os móveis sob medida. Você consegue colocar abajures, você consegue colocar arandelas, você consegue colocar vários tipos de técnicas, até spots em móveis que já são usados ou soltos. Então, quando você estiver olhando na sua casa, dá uma olhada em volta. Veja, onde mais eu posso colocar iluminação? E é engraçado que quando eu recomendo colocar abajures ou arandelas, muita gente acha que eu estou recomendando um tipo antigo de iluminação. Então, você deve ter pensado nesse abajur aqui. Não é esse abajur apenas que existe. A gente pode colocar abajures como esse outro aqui, que são mais contemporâneos, que combinam com todos os projetos. Então, não pensem que só porque eu estou falando abajur e arandela, que eu estou falando de peças que só encaixam no clássico. Também encaixa em qualquer estilo. E se você gosta de design de interiores, eu quero falar com vocês sobre o nosso patrocinador. Aqui na Coco Bell, nós não vendemos apenas estofados. Nós fazemos peças de design específicas para sua casa. A nossa ideia aqui é que quando a gente faz um estofado, ele é totalmente personalizado para atender tanto as necessidades do cliente quanto as necessidades do ambiente. Então nós não trabalhamos com catálogos. A experiência aqui é um pouquinho diferente. Nós trazemos os nossos clientes e eles sentam nos nossos estofados de teste. Neles a gente consegue ver melhor como que é o conforto, a espuma que cada cliente prefere, as alturas, profundidades e larguras que fazem sentido para cada tipo de estofado. A partir disso, nós estudamos a planta do cliente e como nós somos todos designers de interiores aqui, a gente pensa certinho qual que é a melhor peça que vai encaixar na sua casa. E aí sim que a gente vai começar a trabalhar nos detalhes, o que faz mais sentido para cada um dos estofados. E claro, vamos sempre levar em consideração as referências dos clientes e os tipos de tecido que fazem mais sentido para aquele estofado. Então, às vezes você precisa de um estofado um pouco mais técnico ou um estofado um pouco mais comum. O que for necessário, nós fazemos. Então venha conhecer a nossa loja que fica aqui no Design Center, na Avenida do Batel, 1750, loja 3. Agora vamos falar de uma coisa que é muito polêmico, que é a cor da luz que vocês vão usar na sua casa. Ou seja, se a gente fica com a lâmpada mais amarelada ou se a gente fica com a lâmpada um pouco mais azulada. Eu vou precisar explicar um pouquinho a história do tempo para vocês conseguirem entender. Só para vocês entenderem, a gente tinha antigamente velas. Depois a gente começou a usar as lâmpadas de filamento. Depois vieram outros tipos de lâmpada. Mas hoje a gente usa fitas LED, lâmpadas LED, tudo virou LED. O que acontece? Antigamente, nós tínhamos apenas 2 tipos de iluminação. A branco quente e a branco fria. Hoje algumas marcas, principalmente as marcas mais baratas, ainda trabalham com essas 2 opções, justamente para facilitar para quem está comprando sozinho. Mas as lâmpadas mais técnicas, elas não ficam falando apenas branco quente ou branco frio. Elas já começam a falar sobre um tipo de tabela mesmo que vai mostrar o tom que vocês querem para casa de vocês. Então, como que a gente normalmente pensa? A vela e aquelas lâmpadas bem antigas de filamento, elas entram entre 2.200 kelvins e 3.000 kelvins. Kelvin é a temperatura da cor. Ela não significa que brilha mais, ela não significa que é mais forte, que é mais fraca, nada. É somente a cor, tá? Então,
Quando ela tá em 2.200, é aquela cor bem amarelada mesmo. A gente só recomenda esse tipo de lâmpada ou se for alguma coisa puramente estética, que você quer aquele filamento que apareça, alguma coisa mais legal, ou se for para um abajur que você quer uma iluminação bem quente mesmo, para ficar bem, realmente aquela sensação de quentinho. Junto com uma lareira e tal, pode ser incrível. Mas eu normalmente uso pouco esse tipo de iluminação. Para iluminação geral da casa, a gente recomenda 3000K. Vocês vão procurar aí na sua casa e vocês vão ver que nas lâmpadas branco quente, às vezes elas vêm com 2.700, que tudo bem também. É bem próximo a 3000K. Mas 3000 é hoje o que a gente mais recomenda para todo mundo. Então, se você tá na dúvida e não quer pensar muito, é 3000K. Ela é uma luz, que é aqui que a gente tá usando no nosso estúdio, que ela não é muito amarelada, mas ela não chega a ficar azulada e também não é a branca neutra. A branca neutra, quando você quer realmente branco, ela vai encaixar na 4000K. Então, se você é uma pessoa que realmente não gosta de lâmpada amarela, eu não recomendo vocês usarem a 4000K, mas vocês podem. Essa aqui é a que hoje nós recomendamos para hospitais e clínicas. É o que está na norma hoje para utilizar em clínicas. Por quê? Porque se vocês querem ter alguma coisa realmente branco puro, vai ser no 4000K. Aí tá o pulo do gato. Vocês já devem ter visto branco frio para comprar aí nas lojas de iluminação e elas vão cair em 6.500. Isso aqui eu não uso nunca. Em nenhuma opção a gente vai usar 6.500. Por quê? Porque a 6.500 já encaixa como iluminação azul. E vocês já devem ter visto aí na casa de vocês que a iluminação azul, ela é uma daquelas que estressa muito o corpo. Então a gente não recomenda para casa de jeito nenhum, nem escritório, nem hospital, use esse tipo de iluminação. E é a que normalmente vem com o branco frio. Então se vocês querem branco frio, se vocês sempre preferiram mais esse lado, vem para 4000K, você não vai se arrepender. Para a quarta dica que eu estava pensando aqui, é uma das coisas que eu acho mais relevantes para a iluminação, mais importante de tudo, que é IRC. E essa ninguém tá falando por aí. Provavelmente vocês vão nos ver nos vídeos profissionais, mas quando a gente vai com cliente, ninguém nem sabe do que eu tô falando. Que é índice de reprodução de cor. Sabe aquela casa que você vai e você fala, nossa, tá tudo amarelo, dá uma sensação ruim? Não é por causa da temperatura da cor, ou seja, qual é a cor da lâmpada. É a reprodução da lâmpada que é ruim, ou seja, é uma lâmpada ruim. Vocês vão ver, quando vocês estiverem comprando lá uma fita de LED ou qualquer tipo de iluminação, que tem várias informações, entre uma delas vai estar escrito IRC. E vai estar um símbolo mais ou menos assim. Esse símbolozinho e um número. Normalmente é o número 80 ou 70. Que significa? Ele reproduz 80% da iluminação do sol. Imaginando que a cor no sol é 100%, ele reproduz 80, 70%. É uma porcentagem, é de 0 a 100. Abaixo de 70, normal, quase todas. Eu acho muito difícil abaixo de 70. 80 já é uma iluminação um pouquinho melhor. Mas eu recomendo e eu coloco nos meus projetos apenas acima de 90. Então a gente procura aí algumas iluminações, nem são das super caras, tá? Eu tô falando de iluminações normais, que vão estar entre 90 e 95. Aí a cor da sua casa vai ficar boa e você vai olhar aquela iluminação e fala, eu nem sei por que tá tão diferente. Isso aqui eu não consigo mostrar pra vocês em vídeo, mas a hora que vocês veem ao vivo, faz toda a diferença. Pra quinta e última dica, eu quero falar sobre matemática. Vocês estão prontos? O que muitas pessoas me perguntam é, mas como que eu vou saber se ilumina o suficiente? Quantas lâmpadas eu tenho que colocar? Quantos watts? Qual é a potência? Hoje, a gente já não fala mais de potência. Hoje a gente fala de lumens. Então, o que é lumens? Lumens é a quantidade de luz que aquela lâmpada sai. Por quê que vocês têm que pensar nisso? Imagine antigamente, a gente tinha uma lâmpada de 80 watts, de 60 watts, a gente pensava em watts. Só que vocês percebem que depois que a gente começou a melhorar a tecnologia, as lâmpadas elas estão usando menos potência, ou seja, gastando menos energia para funcionar. E por causa disso, a gente tem algumas lâmpadas com a mesma potência, ou seja, gastam a mesma quantidade de energia, mas uma sai mais luz e outra sai menos luz, porque uma é melhor que a outra. Então a gente parou de falar de potência. A gente fala em lumens, que é a quantidade de luz que a gente precisa. Existem tabelas aí pela internet, eu vou deixar uma aqui embaixo e aqui aparecendo na tela, para vocês entenderem como que funciona para saber quantos lumens precisa. A gente pensa em lumens por metro quadrado. Então, por exemplo, vamos fazer um ambiente aqui. Então vamos pensar aqui para aquele quarto que a gente tinha feito. Vamos supor que as medidas dele sejam 4 metros por 3 metros. Como que a gente vai fazer? Segundo a nossa tabela, a gente precisa de 100 a 200 lumens por metro quadrado. Ou seja, quantos lumens totais a gente vai precisar? Lumens totais vai ser 4 vezes
3 vezes 200. Isso vai ser 2.400, certo? Precisamos de 2.400 lumens. Aí a gente olha lá nessa lâmpada. Então vamos supor que a gente vai usar essa lâmpada bulbo aqui. Quantas lâmpadas bulbos dessa a gente vai precisar? A gente viu que ela tem 750 lumens. A gente vai fazer 2.400 divididos por 750, deu 3,2 lâmpadas. Ou seja, 3 lâmpadas dessa vai entrar entre 100 e 200. Se a gente colocar 4 lâmpadas dessa, vai começar a ficar forte demais. É simples assim. A gente começa a perceber que se a gente vai ver quantos lumens precisa por metro quadrado no nosso quarto, e depois a gente vê quantas lâmpadas a gente precisa a partir da quantidade de lumens que tem nessa tabela. E perceba, cada lugar a gente vai precisar de um tipo diferente de iluminação. Então na sala a gente precisa de mais lumens, na cozinha bem mais, e a gente vai trabalhando com essas camadas dessa maneira. E se chegar lá e você achar que ainda é pouco, você consegue colocar um pouquinho mais de iluminação num abajur, numa fita de LED e vai se divertindo assim. Aí vocês conseguem perceber, se vocês colocarem 2 abajures mais a iluminação do teto, já dá essas 3 lâmpadas. O que a gente faz? A gente também pode comprar uma lâmpada que seja um pouquinho mais fraca, um pouquinho mais forte, uma fita de LED dimerizável, e assim a gente vai conseguindo fazer a nossa iluminação ficar profissional. Se você gostou desse vídeo até aqui, considere se inscrever. Meu nome é Guilherme e eu sempre estou postando vídeos aqui no YouTube e também lá no Instagram sobre design de interiores e tudo o que vocês precisam para a casa de vocês.